Olá, turma! Continuando com trigonometria no círculo, vamos falar aqui sobre círculo trigonométrico, arcos notáveis e comprimento do círculo trigonométrico. Bom, então vamos começar com a definição de círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é um círculo orientado de raio unitário, cujo centro é o ponto de encontro de um sistema formado por um par de eixos ortogonais. Então a gente vê aqui por essa figurinha, nós temos aqui um círculo com um raio unitário e o centro desse círculo, tá, é o ponto de encontro do eixo U e o eixo V, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, nesse círculo trigonométrico são marcados arcos, né? A gente vai representar arcos. Como é que a gente representa arcos aqui? A gente vai colocar dois pontos representando esse arco, a origem e a extremidade. A origem é um ponto fixo, tá? Todo arco que for representado no círculo trigonométrico tem que partir do ponto A. Então, ele é a origem de todo arco representado no círculo trigonométrico. Esse ponto A ele tem coordenadas 1, 0. Então, ele fica exatamente nesse ponto aqui, ó, com distância de uma unidade para a origem em cima do eixo das abscissas. Então, é o ponto 1, 0. Tá? Como temos um eixo orientado, nós temos, ele pode estar orientado no sentido anti-horário ou no sentido horário. Se você for localizar ele, orientando ele para o sentido anti-horário, é porque esse arco é um arco que tem sinal positivo. Se o arco tem sinal negativo, ele é localizado seguindo a orientação do sentido horário. Tá? Muito bem, então temos aí a representação de arcos, como a gente representa arcos no círculo trigonométrico. Nós veremos mais adiante, não nesse vídeo agora, mais tarde nós veremos que o ponto P também ele pode ser representado através de pares ordenados, né? Assim como esse ponto A aqui. Tá? Ele vai ser representado por uma abscissa e por uma ordenada. Então, essa é uma das características do círculo trigonométrico, tá? Então esse ponto aqui ele pode ser visto como um ponto no plano cartesiano, ou também pode ser visto como a extremidade de um arco que tem a associação com o ângulo central, tá? Então ao final desse vídeo aqui nós saberemos associar o ponto P ao ângulo central, tá certo? Então vamos lá. No círculo trigonométrico, nós temos uma divisão em 4 regiões. Tá? Esse círculo trigonométrico pode ser dividido em 4 regiões chamadas de quadrantes. Tá? Os eixos, então, eles dividem esse círculo trigonométrico em 4 quadrantes. Temos aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante contados no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Tá? Então, delimitando aqui o primeiro e o segundo quadrante, nós temos 0 e π sobre 2. O 2π aparece aqui porque nesse ponto daqui, ó, quando eu dou uma volta completa, eu tenho esse arco aqui de uma volta completa, ele retorna aqui, ó, e nesse ponto nós temos também o 2π. A gente vai ver daqui a pouco quais os quadrantes que são delimitados aqui pelo 2π. Então, de 0 a π sobre 2, primeiro quadrante, π sobre 2 a π, segundo quadrante, π e 3π sobre 2 aqui, o terceiro quadrante, quarto quadrante, de 3π sobre 2 a 2π, tá certo? Então, a gente toma aqui 3π sobre 2 a 2π. Então, se o ângulo está no primeiro quadrante, ele é maior que 0, menor do que π sobre 2. Se ele está no segundo quadrante, ele é maior do que π sobre 2, menor do que π. No terceiro quadrante, pessoal, né? Aqui, ó, terceiro quadrante, ele é maior do que π e menor do que 3π sobre 2. Quarto quadrante, vamos aqui, ele é maior do que 3π sobre 2 e menor do que 2π. Então, é assim que funciona a localização de ângulos aí em relação aos quadrantes. Bom, no círculo trigonométrico, na hora de você localizar um arco no círculo trigonométrico,
Se você observa que esse arco ele tem uma medida algébrica positiva, ele deve ser marcado no sentido anti-horário. Então vamos pegar aqui no círculo trigonométrico, vamos tomar um ponto P, e se eu for marcar ele no sentido horário, a origem em A, extremidade em P, tá? Então como é que vai ficar? Positivo, sentido anti-horário, então vai ser esse arco daqui em azul, como indica a figura. Se esse arco ele é definido por um número negativo, né? As medidas negativas de arco são marcadas no sentido horário. Então, no sentido horário é quando você tem um ângulo, um arco com sinal negativo. Se o ângulo tem um sinal negativo, ele é marcado no sentido horário. Bom, no sentido horário, então, eu vou tomar a partir da origem. Se o ponto P for esse ponto que está aqui no nosso exemplo, né? Que está no primeiro quadrante, ó. Esse arco, na verdade, então ele começa daqui do A, tomando o sentido anti-horário. Olha como é que vai ficar. Fica esse arco vermelho aqui, tá certo? Então, esse é o arco correspondente a um ângulo se ele for dado com sinal negativo. Então, o arco AP deve ser marcado dessa forma. Vamos ver isso aqui com valores numéricos nesses exemplos. No primeiro exemplo, a gente vê o que? Localize o ângulo de 135 graus no círculo trigonométrico. O que eu vou fazer? Tomar o círculo trigonométrico e vou marcar 135 graus. Foi o que nós vimos, né? Aqui, nessa região de divisão dos quadrantes, nessa região de fronteira dos quadrantes, aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, né? Em graus, 0, 90, 180, 270 e 360. Então, o 135 ele está no segundo quadrante, ele está entre 90 e 180 graus, exatamente aqui, pontinho aqui na metade desse quadrante, na metade desse segundo quadrante aqui, certo? Muito bem. Então, qual vai ser o arco correspondente aqui a 135 graus? Olha o arco correspondente aqui, ó, partindo de A, origem em A e extremidade em 135, tá vendo? Aqui marcado de vermelho, nós temos o arco 135 graus. Vamos marcar um ângulo de menos 3π sobre 2 radianos no círculo trigonométrico. Menos 3π sobre 2 radianos, a gente vai tomar aqui um arco, ele é no sentido negativo. O sentido negativo é o sentido horário, tá? Então, partindo do ponto A, vou marcar um arco aqui. Onde é que está esse arco? Bom, se ele está no sentido negativo, eu vou caminhando no sentido horário da seguinte maneira. 0, no ponto A, a origem, 0, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Tá? Então, menos 3π sobre 2, ele está nesse pontinho aqui, entre o primeiro e o segundo quadrante. Tá? Menos 3π sobre 2. E qual é o arco correspondente? Ó, tem esse arco correspondente aqui, que vem do ponto A até menos 3π sobre 2, nessa linha vermelha aqui. Certo, gente? Então, aqui, dois exemplos de localização de arcos no círculo trigonométrico. Bom, vamos ver agora a representação de ângulos no círculo trigonométrico. Vamos continuar com alguns exemplos agora aqui, mas eu vou indicar a maneira simplificada que a gente utiliza para representar arcos no círculo trigonométrico. Então, veja aqui, ó, nós temos daqui do lado esquerdo o arco que representa 60 graus, a gente já sabe, né, que como ele é positivo, a gente vai pegar de A até P no sentido anti-horário, esse aqui, tá certo? Muito bem, só que essa representação aqui, né, mais completa, indicando o arco, ela vai sendo substituída aos poucos por essa representação que está aqui do lado direito. Então, quando você olha geralmente, quando você vai observar que daqui por diante a gente vai utilizar muito esse tipo de representação. A gente vai marcar só apenas aqui a extremidade, né? No caso o ponto P, aqui o ponto extremo final. Fica subentendido que a origem é aqui, então a extremidade aqui, então fica subentendido que nós temos esse arco aqui, já que ele tem um sinal positivo, tá? Então aqui é uma notação simplificada que a gente vai adotar. Aqui também, tá certo? Ó, menos 120 graus. Menos 120 graus, nós sabemos que a gente vai tomar no sentido
horário, porque é negativo aqui, ó, 120, menos 120 graus, porque tem 0, menos 90, menos 180. Então, menos 120 está entre menos 90 e menos 180. Então, ele está em algum ponto aqui, ó, ele ultrapassa aqui em 30 graus, né? Então, a gente pega mais ou menos o primeiro terço do quadrante quando a gente olha aqui nesse sentido horário, tá? Então, menos 120 graus está aí bem localizado. E aqui ao lado a representação que a gente vai adotar, certo? A gente vai colocar só o pontinho, menos 120, e vai ficar subentendido que o arco ele parte de A e alcança o menos 120 no sentido horário. E aqui aparecem outros exemplos, tá vendo? Aqui temos o primeiro, aqui voltando, né? Temos aqui 3π sobre 4, a gente vai representar, né? 3π sobre 4, na verdade, é esse arco partindo de A vindo para cá. Menos 90 graus, a gente parte aqui do A, né, da origem, e segue o sentido horário. Esse anterior a gente partiu da origem e seguiu o sentido anti-horário para chegar lá, porque aqui é negativo, o primeiro ângulo é negativo, o primeiro ângulo é positivo, perdão, e o segundo, menos 90 graus, é negativo. 11π sobre 6. Qual é o arco correspondente a 11π sobre 6? A gente parte aqui do ponto A, certo? E segue no sentido positivo, que é o anti-horário. Aqui, ó, todo esse arco é 11π sobre 6. Menos 300 graus. A gente partindo da origem, segue o sentido horário, porque é negativo aqui, ó. E aqui vem no sentido negativo. Aqui, ó, esses arcos também é interessante observar. 0 graus é um ponto, a gente já falou. 90 graus, só para chamar a atenção, esse arco que vem aqui nesse primeiro quadrante, representa esse arco aqui, ó. 180 graus, 270 graus e 360, uma volta completa, né? A mesma coisa aqui para 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Temos aqui esses limitantes dos quadrantes no sentido negativo, né? 0, menos 90 graus, menos 180, menos 270 e menos 360. Então, menos 360 é uma volta completa no sentido negativo, ou no sentido horário. Aqui funciona a mesma coisa quando os ângulos estão representados em radianos, tá? Olha só, vamos dar uma olhadinha em alguns ângulos que vão aparecer com muita frequência daqui por diante, que são os arcos notáveis, tá? É interessante fazer um exercício de localizar esses arcos notáveis no círculo trigonométrico. Então, é desenhar o círculo trigonométrico e tentar dar uma localização melhor possível aí no seu desenho do círculo, né? Então, desenhou o círculo, localiza 0, 90, 180, 270, 360 e depois aqui, ó, começando aqui o 45 graus, tá vendo? 45 graus é o que? É a metade de cada quadrante. Metade de cada quadrante aqui tem o valor de 45 graus, né? Então, 45 graus no primeiro, como no segundo aqui é 45, né? 45, 45, divide o quadrante em duas partes iguais. 90 mais 45, 135. 135 mais 45, 180. Mais 45, 225. Mais 225, 270. E assim por diante. Vai somando com 45 aqui. Tá? Eu tenho aqui pontos em posição simétrica, né? 45 e 135 são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, né? Assim como 315 e 225. O 45 e 225 são simétricos em relação à origem, e 45 e 315 são simétricos em relação ao eixo OX. O mesmo acontece para os ângulos aqui escritos em radianos, sendo que para 45, o que corresponde a 45 graus é π sobre 4, né? Aí o que corresponde a 135 graus é 3π sobre 4, correspondente a 225 graus é 5π sobre 4, e correspondente a 315 tem um 7π sobre 4, tá? Muito bem. A gente pode fazer essa mesma subdivisão a gente pode fazer essa localização de números, na verdade,
de ângulos, na verdade, partindo de 30 graus. 30 graus aqui. E eu vou pegar um simétrico de 30 graus em relação ao eixo das ordenadas, que dá 150 graus, porque 150 graus tem a mesma distância dele em relação ao eixo das abscissas aqui. 150 para 180, né? Eu tenho uma diferença de 30 graus, assim como de 0 para 30. O outro simétrico aqui, o simétrico em relação à origem é 210, e o simétrico em relação ao eixo das abscissas é 330. Tá? É aqui em radianos, temos π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Tá? É bom observar que essa diferença aqui, ó, essa diferença da origem para cá, ó, do eixo das abscissas até a extremidade de cada um desses ângulos é de 30 graus. 30 graus aqui, essa diferença aqui é 30 graus, né, de 150 para 180, de 180 para 210 é 30 graus, e de 330 para 0 graus é 30 graus também. Tá? O mesmo ocorre aqui quando ele é medido em radianos. Também continuando aqui, ó, arcos notáveis aqui partindo de 60 graus. Eu pego esse primeiro arco do ponto A até o ponto P, valendo 60 graus, e vou pegar todos os simétricos aqui. Ó. O simétrico dele em relação ao Y é 120, o simétrico de 60 em relação à origem é 210, o simétrico de 60 graus em relação ao eixo das abscissas é 300 graus. É a mesma coisa aqui quando você converte aqui para radianos. Tá? Bom, muito bem. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre comprimento de arco no círculo trigonométrico, que vai ter uma consequência bastante interessante. Tá? Então, quando a gente representa aqui, então, recapitulando, né, a gente representa um arco no círculo trigonométrico. Aqui temos o arco AP. E nós falamos lá no início que esse P está associado com o ângulo central. Tá? Então, aqui eu tenho a origem aqui do meu sistema, que é o centro da minha circunferência. Então, nós temos que esse comprimento de arco ele está associado com o ângulo central. Como é que a gente associa comprimento de arco com ângulo central? Né? Então, a gente já sabe que o comprimento de arco é alfa vezes R. O comprimento de arco é alfa vezes R. Como no círculo trigonométrico nós temos o raio igual a 1, né? Então vai ser alfa vezes 1. E chegamos à conclusão, gente, que o comprimento de arco em um círculo trigonométrico é igual ao próprio ângulo central. Tá? E chamando a atenção que isso aqui só faz sentido se a gente tomar o ângulo em radianos, tá certo? Então, a gente está falando aqui do ângulo em radianos. Então, pensando no ângulo em radianos, você tem que o comprimento do arco aqui vai ser correspondente ao próprio ângulo. E essa aí é a grande sacada, assim, né? Para entender a representação cartesiana de funções trigonométricas futuramente, né? Então a gente vai deixar esse gancho aqui. Como é que eu faço então? A grande sacada é o seguinte: eu posso, gente, representar então esse comprimento de arco em forma retificada, né? Eu vou mostrar aqui, né? Quando você retifica essa circunferência aqui, ó, você tem um arco de comprimento L, que é 2π, né? Alfa vezes R, como o alfa é 2π e o raio é igual a 1, o comprimento dessa circunferência aqui é 2π, tá? O comprimento dessa circunferência. Então, esse percurso de uma volta aqui, ó, que o meu ponto faz sobre o círculo, é o mesmo percurso que ele faria em cima dessa reta de comprimento 2π, em uma volta. Então, dessa maneira, eu posso pegar todo o ângulo representado no círculo trigonométrico, eu posso representar em cima dessa reta. Por exemplo, o 0 radianos, eu posso representar aqui nessa reta, né? Aqui, por exemplo, π sobre 2 radianos, eu posso representar onde essa distância, esse comprimento do 0 a π sobre 2, é o próprio ângulo π sobre 2 aqui. Tá? É o próprio ângulo central π sobre 2. Então,
esse arco de π sobre 2 aqui, ó, que mede π sobre 2, ele vai ter o comprimento π sobre 2, tá vendo? Então, continuando aqui, os quadrantes aqui, ó, seria o seguinte, ó, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, ao final de uma volta, eu tenho os meus pontos representados numa reta. Aqui eu posso ter um novo sistema de representação. Eu posso, então, cada ponto desse círculo aqui, ó, ele pode ser representado em cima de uma reta. Aqui nós temos a representação de um quadrante. Vou pegar mais um ângulo, por exemplo, aqui, ó, que é diferente dessas regiões que delimitam os quadrantes. Vou pegar, por exemplo, 3π sobre 4. Onde é que está o 3π sobre 4? Está no segundo quadrante. Onde é que está o segundo quadrante para a gente aqui? Está entre π sobre 2 e π. Está aqui exatamente no meio desse quadrante, né? O 3π sobre 4. Outro exemplo aqui, 5π sobre 3. 5π sobre 3, onde é que está 5π sobre 3? Aqui está no quarto quadrante, ou seja, entre 3π sobre 2 e 2π, né, no segundo terço desse quadrante aqui, tá certo? Então, 5π sobre 3. Então, eu posso representar mais pontos ainda, além de uma volta. Quando eu ultrapasso uma volta, eu posso continuar representando pontos. Basta prolongar essa reta aqui, né, criando, na verdade, um eixo representativo para os pontos, para os ângulos, né? Então eu represento os ângulos através de uma reta, tá certo? Então isso aqui, gente, que vai gerar o eixo das abscissas quando eu for representar o eixo x, quando eu for representar funções trigonométricas, tá? Eu posso fazer isso para o sentido positivo e também prolongar aqui no sentido negativo. É isso aí, tá? Então com isso aí a gente encerra essa primeira parte de trigonometria no círculo, tá? Então, vamos acompanhando os próximos vídeos aí. Muito obrigado e até a próxima aula.